Escuta a verdadeira bomba que eu vou te passar agora. O Brasil tá um pé de guerra com um dos aliados do Lula. O que aconteceu hoje, ou seja, a ameaça que a Venezuela fez hoje ao Brasil, não é simplesmente de arrancar a embaixada, não. A coisa foi grave e o Lula, dificilmente, ele vai conseguir contornar essa situação que está rolando. Várias outras pautas também estão acontecendo. O Gustavo Gaia enfrenta graves problemas agora junto ao STF. Não é aquele, não, é outro problema grave, né? Formaram maioria contra o Gustavo Gaia. Também o Alan dos Santos, vamos falar sobre o Alan dos Santos, que teve um processo rejeitado, né? Um recurso que foi feito pelo X, foi rejeitado contra o Alan dos Santos. Isso e muitas outras pautas fazem parte do nosso editorial. Meu irmão, mais um filme de terror pra você. Afinal, cada dia que se passa é um filme de terror a mais, tá bom? Bora começar? Vem comigo. Antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Lembrando a vocês que é o último dia para você fazer o download do livro Revolução contra o Sistema. E se você quer entender o que Nayib Bukele fez em El Salvador, clica aí na descrição e faça o download do livro, tá bom? Tá preparado para você. Bora começar? Vem comigo. É o seguinte, a gente sempre começa com os comentários de vocês. A Maria Marquesi escreveu o seguinte: Doutor Sandro, é só Bolsonaro apoiar o desembargador Sebastião Coelho. Não tem pra ninguém, tendo um Cleitinho como vice. O Nicolas fica pra 2030. Vamos lá, pessoal, vamos comentar sobre a fala da Maria Marquesi, tá? O que vocês acham aqui sobre essa hipótese do Bolsonaro dar o apoio a uma pessoa, uma figura que tem um respaldo e uma reputação? Uma coisa certa. De direito, o desembargador Sebastião Coelho entende muito. Você acha que seria uma medida prudente do Bolsonaro falar, não, nós vamos entrar e vamos colocar alguém de fora da política, alguém que tem credibilidade perante a sociedade, como o Sebastião Coelho? Você acha que seria viável? Se você respondeu sim, agora a pergunta é: você acha que eles deixarão Bolsonaro apoiar alguém que não seja quem eles querem? Vendo o que aconteceu nas eleições municipais de São Paulo, você acha que o Bolsonaro terá autonomia para escolher quem ele vai apoiar? Coloca sim ou não. Eu quero saber o seu comentário, tá? Maria Marquesi, muito obrigado por ter participado aqui do nosso canal, tá bom? Vamos lá, pessoal, ó, matéria da Folha de São Paulo, para você ver o tamanho do buraco. Olha só, quem mexe com a Venezuela se dá mal, diz regime ao publicar silhueta de Lula e bandeira do Brasil. Você não entendeu que é quase que uma declaração de guerra? Ou seja, é um estado, um país, fazendo ameaças ao presidente do outro país. E pasmem, até agora o Lula está calado. Qual é o medo? Vamos entender? Venezuela. Em novo capítulo da crise diplomática que se desenrola entre o governo do Brasil e o regime da Venezuela, a Polícia Nacional Bolivariana, controlada pelo chavismo, publicou em suas redes sociais uma imagem que mostra a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a bandeira brasileira, acompanhada da mensagem de que Caracas não aceita chantagens de ninguém. Quais seriam as chantagens do Lula contra o Maduro? O que está acontecendo? Está todo mundo querendo saber. Todo mundo querendo saber o que o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, e também o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, tem para falar sobre o Lula, né? A publicação não menciona explicitamente o presidente Lula, mas a silhueta é de um homem que tem a barba e o cabelo grisalho, a semelhança do líder brasileiro. O rosto está borrado. Na imagem ainda há a hashtag "Quem mexe com a Venezuela se dá mal". Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer. No seu entendimento, há uma ameaça aqui, né? Uma ameaça para o presidente. Do tipo, e aí? Vai estar do nosso lado ou eu vou ter que contar coisas contra você? Ou eu vou ter que agir contra você? Pois é, uma coisa é certa. O Lula já não tem mais respeito e respaldo
diante das democracias. Isso é fato. O Lula também, podemos dizer que já não está com mais respeito e respaldo diante das ditaduras. Então não está com respeito e respaldo diante de ninguém. Absolutamente ninguém, né? Ponto. Então, o que nós temos de análise aqui é que há uma ameaça, há um tom mais enérgico. O procurador da República da Venezuela disse que o Lula é um vassalo a serviço dos Estados Unidos. E você sabe o que é o mais louco disso tudo? Tem esquerdista e petista que tem mais credibilidade e confiança na ditadura da Venezuela e da Nicarágua do que no Lula. E que estão já acreditando que o Lula é um vassalo dos Estados Unidos. Para falar a verdade, dá até para acreditar, com o Biden lá. Agora, a gente está esperando, ansioso, a eleição americana, que vai acontecer no dia 5 agora. E aí, meu irmão, nós vamos fazer a cobertura completa. Donald Trump vem aí. Vem no caminhão de lixo para pegar o Lula. Vamos ver o que vai acontecer de tudo isso depois do dia 5, né? A Venezuela, que o diga, tá revoltada com o Lula. Faz cara de espanto com essa matéria? Finge que você ficou espantado? Operações de combate à corrupção da Controladoria Geral da União despencam no governo Lula. Até outubro desse ano, foram 33 operações especiais da CGU do combate à corrupção em 2024. Na gestão Bolsonaro, a média era de 66 por ano. Ou seja, o Bolsonaro tinha o dobro de ações de combate à corrupção. Alguém fica assustado com esse tipo de informação? Alguém fica, literalmente, preocupado com esse tipo de situação? Cara, não tem nem como fingir cara de espanto. Cá entre nós, a gente sabe muito bem que é uma marca registrada, né, dos governos anteriores. O porquê te faria pensar que dessa vez seria diferente? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tá? Então vamos abrir os olhos quanto a tudo isso, vamos focar quanto a tudo isso e, sinceramente, temos que observar por quê. Porque não tem o que fazer. Hoje, os corruptos são premiados, ganham cargos, altos cargos no grande escalão. Então, é a marca registrada da esquerda. Fazer o quê? Né? Enquanto isso, o Gustavo Gaia tem problemas no Supremo Tribunal Federal. O deputado federal de Goiás, o Gustavo Gaia, teve mais um problema agora com o Alexandre de Moraes e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O STF formou maioria para tornar o Gaia réu em ação contra Vanderlan Cardoso, que é um senador de Goiás também. O Gustavo Gaia falou que o Vanderlan era vagabundo, dentre outras palavras de baixo calão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, como as falas do Gustavo Gaia, mudando o posicionamento dele, tá? O STF não entendia assim. Mudou o posicionamento dele entendendo que o Gustavo Gaia não falou na tribuna e, para tanto, não tem mais a imunidade parlamentar. Não existe mais imunidade parlamentar no Brasil. É simples assim. O Van Hatten está sendo investigado por uma fala na tribuna. O Gaia está sendo investigado e agora tornou-se réu por fala fora da tribuna. Simples assim. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na quinta-feira para tornar o deputado federal Gustavo Gaia réu por calúnia, difamação e injúria. O entendimento é da primeira turma e acata queixa-crime. Foi apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, que foi acusado, sem provas, de ter sido comprado na votação para a presidência do Senado. Lembra que o Vanderlan Cardoso não declarou voto ao Rogério Marinho, se elegeu com o voto conservador do bolsonarismo, mas na hora de votar, teve o voto ali, ao que tudo indica, o Gustavo Gaia falou, no Rodrigo Pacheco. E o Gustavo Gaia falou palavras duras. Em vídeo de fevereiro do ano passado, o deputado fez acusações e ofensas contra os senadores, que eles, Vanderlan, que apoiaram Rodrigo Pacheco para a liderança do Senado, segundo o PCdista, né? Na gravação, Gaia profere ofensas como vagabundo e acusações de que ele e o também congressista goiano Jorge Cajuru teriam se vendido em troca de cargos para apoiar a eleição do mineiro. Vanderlan afirma que essas declarações ofendem sua honra e caracterizam calúnia, difamação e injúria. Gaia, em sua defesa, argumenta que suas declarações são protegidas pela imunidade parlamentar e que a expressão
comissão mencionada no vídeo referia-se ao apoio político para que Vanderlan assumisse a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Pois é, não existe mais imunidade parlamentar para quem é de direita. Ponto. Ponto. Não tem mais o que falar. Não existe imunidade parlamentar para quem é de direita. O Marcel Van Hatten, ele fez uma crítica a um delegado em tribuna e está sendo investigado no STF. O Gaia acaba de fez, né, em fevereiro, críticas a um senador da República, né, totalmente por ações políticas. E aí, o intuito da Constituição, dando a imunidade parlamentar, o que a gente chama de mens legis, ou seja, a mensagem da lei, era proteger o eleitor e não o parlamentar. Quando o parlamentar fala algo no parlos, né, que é no parlamento, ou seja, parlar é o ato de debater e de falar, quando ele fala algo, ele está protegido porque ele está representando a parte do eleitor que o elegeu. Então, por exemplo, quando, mesmo sabendo que as drogas são ilícitas no Brasil, quando um deputado do PSOL defende a liberação das drogas, fazendo nitidamente uma apologia ao crime, se droga é crime e eu defendo o uso das drogas, eu estou defendendo um crime, estou fazendo apologia a um crime. Mas, pela imunidade parlamentar, eu estou defendendo aquela parte do eleitorado que votou em mim, para que eu possa defender essa mudança na lei. Entendeu a regra do jogo? Então, aqui eu tenho, sem sombra de dúvidas, a visão de que eu posso discutir para defender os interesses do meu eleitorado. Então, não é para defender o deputado, para defender o eleitor do deputado que votou nele para ele defender aquilo. Isso mudou com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que a gente precisa falar, Alan dos Santos. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do X sobre desbloqueio do perfil de Alan dos Santos. O Alan dos Santos, né, é um jornalista bolsonarista, né, como ele mesmo se declara, bolsonarista, e ele está nos Estados Unidos de uma espécie de exilado. Né? Então ele fugiu do Brasil porque corre o risco de ser preso. Tanto que o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou incluí-lo na Interpol e pediu a extradição do Alan dos Santos. O governo norte-americano negou. Disse que não aceita prisão política e que tudo indica que esse pedido contra o Alan dos Santos é uma prisão política. O próprio governo Biden negou. Ok? Mas a Interpol também disse que, isso aqui é assunto político, eu não vou incluir isso aqui na Interpol. Então o Alan dos Santos está livre nos Estados Unidos. Inclusive, essa semana saiu uma publicação de que ele está dirigindo Uber, né? Virou motorista de aplicativo lá nos Estados Unidos, né? Recebe pessoas que querem ir conhecê-lo e faz viagem com ele. O X entrou com um recurso, porque todas as redes sociais do Alan dos Santos no Brasil são retiradas. O X entrou com recurso. O ministro do Supremo negou. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para rejeitar o pedido de defesa da rede social X para desativar uma conta vinculada ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. O perfil está fora do ar, sob pena de multa diária de 100 mil doletas por dia, né? 100 mil reais por dia. Segundo a rede social X, a ordem seria desproporcional e violaria a liberdade de expressão. Os advogados pediram que Moraes, relator da ação, retirasse o bloqueio, mantendo fora do ar apenas o conteúdo que entendia irregular. Outra sugestão dos advogados é que fosse estabelecido um prazo para que o perfil ficasse indisponível. Ou seja, durante um tempo você vai ficar indisponível, mas depois você volta. Mas a ideia não é essa. É excluir, né, as pessoas dissidentes do debate público. Ponto. Tá? Ponto. E é exatamente isso. E aí a gente falou do Donald Trump, né? Você tá sabendo da treta, né? O Joe Biden deixou vazar um vídeo onde ele chama os eleitores do Donald Trump de lixo, trash. Ou seja, é um bando de lixo, né? Os eleitores do Donald Trump. O que aconteceu? O Donald Trump, de uma maneira bem humorada, pegou limões e transformou numa limonada. Em resposta a Biden, Trump chega a comício em caminhão de lixo. Make America Great Again, né? Foi o que disse o Donald Trump.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou em Wisconsin nesta quarta-feira, onde foi recebido por um grande e belo caminhão de lixo, Make America Great Again, ou seja, mandou plotar o caminhão de lixo, enfeitar o caminhão de lixo todinho, né, no aeroporto local, porque ele disse, né, o Biden, que os americanos que apoiam o Trump são lixo. Gostaram do meu caminhão de lixo? Perguntou Trump aos repórteres, vestindo um colete de segurança laranja enquanto estava no banco do passageiro do caminhão, decorado com o lema de sua campanha. O veículo desfilou pela pista de pouso e Trump fez uma provocação. Este caminhão é uma homenagem a Kamala Harris e ao Joe Biden. Ou seja, trash são eles. Ou seja, eles que são lixo. Pois é. O que você achou da medida do Donald Trump? Cara, a galera que faz o marketing do Donald Trump pode ser qualquer coisa, menos amador. Os caras sabem articular ali e isso está viralizando na internet. Bombou, né? O que mais tem são vídeos com milhões de visualizações do Trump chegando no caminhão de lixo. Tá aproveitando os gatilhos mentais que a esquerda tá deixando. A Kamala Harris falou que tinha trabalhado numa loja do McDonald's. O próprio McDonald's desmentiu. O Donald Trump foi lá e trabalhou na loja no Otia, o que fez com que isso viralizasse no mundo inteiro. Um vídeo do Donald Trump bateu mais de 35 milhões de visualização. É muita coisa, é muita gente. E aí tá circulando, né, nas redes aí essas ações e essas peripécias do Donald Trump, tá? Vamos lá. Vou pedir para você fingir surpresa de novo. Dá uma olhada nessa. Tássio Lohan, condenada à prisão, a dama do tráfico recorre ao STF. Você lembra do caso que ficou conhecido como dama do tráfico, né? Ou seja, no ministério do governo, uma mulher de um líder do Comando Vermelho foi recebida em alguns ministérios do governo Lula para tratar justamente de pautas em benefícios de membros dessa facção que estariam presos. Lembra disso? Foi amplamente divulgado e está aqui na matéria do Tássio Lohan novamente. A defesa de Luciane Barbosa Farias, conhecida como dama do tráfico amazonense, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo que a condenou a 10 anos de prisão por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Luciana é casado com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho do Amazonas. Apesar das relações com o crime organizado, a dama do tráfico foi recebida por 2 vezes ao longo do ano passado por autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pasta alegou, na ocasião, que Luciana estava como acompanhante nas reuniões e que era impossível o setor de inteligência detectar previamente a inteligência dela. Engraçado que durante a gestão Bolsonaro não teve esse tipo de escândalo, né, apontando na mídia. Esse tipo de escândalo ficou em off. Não teve. Né? Então, hoje, né, o Tarcísio está sendo processado, estão pedindo a inelegibilidade do Tarcísio e a cassação, inclusive, do Nunes, justamente por dizer que o crime organizado tem vínculos com a esquerda. Será? Né? Será que você pode ter esse tipo de suspeita? Acho que não, né? Nada a ver. Vamos lá, vamos falar da esquerda? Essa aqui é para você rir de orelha a orelha, tá? Desempenho da esquerda brasileira nos maiores colégios eleitorais é o pior desde a eleição de 2000. Calma, vai ficar pior. Calma que você ainda não viu 2026. Em 2026 é que o bicho vai pegar. Você vai ver quantos deputados, quantos senadores a esquerda do Lula vai conseguir eleger. Vai ser o mesmo resultado das capitais no Brasil. Né? De 503, quem sabe 1 ou 2 consegue. Os partidos de esquerda tiveram seu pior desempenho nos maiores colégios eleitorais do país. Desde 2000, PT, PSB e PDT vão governar apenas juntos, todos juntos, 9,7% das cidades, com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, se lascou bonito, né? E não sou eu que estou com dozinha. Você também não tá. Outro ponto que a gente precisa falar. Lembra do caso cabeludo em que o Lula estava filiado no PL do Bolsonaro e que a Polícia Federal deflagrou uma operação sobre isso? Coisa pesada. Vocês vão ver que são criminosos de altíssima periculosidade
que fizeram toda essa armação. Zoeira. Um moleque de 13 anos. Bom, adolescente de 13 anos é o responsável por filiar o presidente Lula ao PL em Mato Grosso do Sul, diz Polícia Federal. Conforme as investigações, o morador de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, conseguiu os dados do Lula na internet e filiou de má fé ao Partido Liberal de 2023. Pois é, um adolescente de 13 anos foi identificado como responsável pela falsa inserção do presidente Lula no Partido Liberal, o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pela Polícia Federal após uma série de diligências realizadas em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, pessoal. Então, ficou aí confirmado que realmente foi um adolescente de 13 anos que fez essa presepada aí com o Lula, né? Colocou ele no partido do Bolsonaro. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar. O Pablo Marçal e o Bolsonaro não estão com uma relação muito boa, tá tendo atrito, né? Pablo Marçal disse que devolverá a medalha de imbrochável após Bolsonaro dizer que foi erro dar ao empresário no debate de 2026. O empresário Pablo Marçal afirmou na quarta-feira que devolverá a medalha imbrochável, imorrível e incomível. Muito maduro isso, né? Que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro. A atitude ocorre após o ex-presidente declarar que se arrependeu de entregar a honraria para Marçal. Pois é. Esse caso do Marçal é emblemático, né? A princípio, é perceptível, né? A gente consegue entender que havia uma predisposição, inclusive, do próprio Bolsonaro de apoio ao Pablo Marçal. Só que depois, esse apoio foi se esvainecendo, e aí o Bolsonaro meio que ficou ali, né? Com o Nunes. Acontece que depois que o Nunes ganhou, meu irmão, o que sobrou foi sabe, o desprezo do Nunes pelo Bolsonaro. O Nunes não vai apoiar o Bolsonaro. É fato, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. O Nunes não vai apoiar o Bolsonaro. E aí, Pablo Marçal também. E, sinceramente, né, depois da eleição, perdeu muito apoio, principalmente pelo laudo, né, que apresentou sobre o Boulos e também por ter declarado voto nulo. Não era nada contra a esquerda e contra o Boulos. E também por ter feito a live com o Boulos. Eu discordo, tá? Eu estava acompanhando alguns canais, eu gosto de acompanhar a Rádio Brado, eu gosto de acompanhar os dois lados. Eu estava vendo canais da Bárbara, do Kim Paim, da turma mais alinhada com o Bolsonaro e anti-Pablo Marçal, e estava olhando canais como, por exemplo, tem um canal do Júnior, do Apenas Minha Opinião, canal top, onde ele estava falando que a reunião do Marçal realmente foi ruim, foi uma burrice. Mas que também não foi esse estrago todo que tá todo mundo pintando. Mas eu vou ser sincero, a minha visão é que perdeu muito apoio com a malfadada reunião que teve com o Boulos, né? Reunião não, aquela live patética que ele teve com o Boulos. A minha opinião pessoal, não gostei. Se o discurso tem que bater com as ações, pessoal. Se o discurso era eu não converso com comunista, eu não traria o comunista para a live. Ponto. Mas eu acho que ele tentou limpar a barra, mostrar pro sistema, ó, eu não sou tão radical igual vocês estavam achando, eu só queria ganhar a eleição, não consegui, tô trazendo bolos para mostrar para vocês que eu não vou ser problema para vocês, não. Bom, foi essa mensagem que eu entendi do Pablo Marçal. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Deixa no comentário que eu quero saber. E por fim, nossa última publicação sobre o livro, né? Revolução contra o Sistema. Está disponível para você fazer o download, você clica na descrição e está aqui disponível para você. Fechou? Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir. Grande abraço.